Fala aí pessoal, nesse vídeo eu vou dar uma breve explicação sobre a relação entre a luz solar, o local e a data. Espero que vocês gostem do vídeo e é isso aí, puxa a introdução. Pastel pink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed with this? Então pessoal, como havia dito, a breve explicação sobre a relação entre a luz solar, o local e a data vai ser baseada numa questão que eu fiz recentemente num curso de preparação para OBA, que eu estou fazendo lá pelo IFRJ com o professor Eduardo Ceperuelo e a coordenadora do curso, a Ivna. Abrindo um parênteses aqui, excelentes instrutores e preparadores. Mas, enfim, a questão ela é um pouco extensa, mas ela aborda um tema bem exigido na prova da OBA, que é essa questão mais básica sobre você ter a noção de hemisférios, ter a noção de solstício, como eu havia postado já no último vídeo do canal. Então vamos lê-la aqui. Começando por uma explicação básica, que você sabe que as estações do ano são devidas à inclinação do eixo de rotação da Terra com a relação a perpendicular ao plano da órbita terrestre. Esta inclinação é dada pelo ângulo θ na figura abaixo. E ele dá uma figura aqui de exemplificação, mas que é só realmente para ter a curiosidade do aluno na hora de fazer a prova. Na medida em que a Terra se movimenta ao longo do ano, a incidência dos raios solares vai se modificando. No ciclo anual completo, existem 4 momentos importantes que demarcam o início das estações do ano, conhecido como solstícios de inverno e verão, quando essas estações se iniciam, e equinócio de primavera e outono, quando essas estações se iniciam. Então ele dá já uma explicação que é o solstício e o que é o equinócio. Então vamos continuar. Nos equinócios, os dias são iguais às noites, e nos solstícios, os dias são mais longos no hemisfério no qual o verão se inicia. Claro que quando uma estação está começando no hemisfério, a sua oposta está começando no outro. Então o que ele quer dizer é, se está começando o verão no hemisfério sul, está começando o inverno no hemisfério norte, e vice-versa, aplicando também para o equinócio. Nos equinócios, o eixo de rotação da Terra está perpendicular à linha Sol-Terra, de forma que um dado ponto sobre o equador recebe perpendicularmente os raios do Sol ao meio-dia solar verdadeiro. Esse meio-dia solar verdadeiro, rapaziada, é quando o Sol está realmente no seu ponto máximo, né? No seu apogeu, na trajetória daquele dia. Na figura acima está representado o solstício de verão do hemisfério sul, mostrando que, ainda que o Sol está a pino sobre o Trópico de Capricórnio, isso significa que ali, naquele momento, os raios solares incidem perpendicularmente ao plano do horizonte ao meio-dia verdadeiro. Então ele dá toda essa contextualização, toda essa explicação, essa enrolada básica que a prova da UBA dá, né? Não é enrolada, realmente para situar o aluno que não tem um conhecimento bem profundo sobre a astronomia básica, enfim, ele dá essa ajuda aí, esse auxílio. E aí aparece aqui realmente a questão de fato, né? Eu realmente não sei se é uma questão modificada da UBA, se é alguma questão de algum ano, de alguma prova, mas enfim, cabe no contexto que a gente deseja aqui. Após o solstício de verão do hemisfério sul, o que começa a acontecer com a duração do período diurno neste hemisfério? Ou seja, traduzindo aqui na linguagem mais popular, ele quer saber o que acontece com a duração do período de dia no hemisfério sul, quando acontece o solstício de verão, ou seja, o que acontece após o solstício de verão no hemisfério sul. E aí eu tenho aqui uma simulação aqui bem explicativa, que é desse site AstroNL Education. Tem várias simulações aí, eu vou deixar na descrição se eu lembrar, para vocês também observarem. Então aqui eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo. Eu coloquei aqui no paralelo mais ou menos do hemisfério sul, aqui mais ou menos no Rio de Janeiro, assim, nessa altura, a latitude de menos 21 graus e meio, e mais ou menos também na data do solstício de verão, que é ocorrido em 21 de dezembro, 22, enfim,
Aqui, como essa paradinha é meio difícil de controlar, tá aí aproximado. Então a gente vê aqui um gráfico, certo? Que determina quantas horas vai ter nesse dia. Quantas horas de luz solar, no caso, né? Então, aqui ele indica que são 13,3 horas, né? O que seria mais ou menos 13 horas e 20 minutos, enfim. E aqui, a partir do solstício, ele vai diminuindo a hora. Ou seja, se a gente continuar com o gráfico aqui, ó, e observando esse número, ele vai diminuindo, ó. 13.2, 13, 12, 12.7, pam. Chegou em março, pam. Quando chegar no próximo solstício, aqui em maio mais ou menos, vai estar o equinócio. Ele já vai estar com 11 horas de dia, 11 horas de luz solar nesse dia. No caso, no hemisfério sul. E aí até chegar o hemisfério de inverno, no hemisfério sul. Que vai ser o período que ele vai ter menos horas nesse dia, menos incidência de luz solar nesse dia. E aí é o que a gente vê, né? Quando tá no solstício de verão, o dia ele vai durar mais, e quando tá no solstício de inverno, o dia vai durar menos. Então, voltando lá à questão. O que acontece quando, após o solstício de verão, o horário começa, a incidência de luz solar começa a diminuir. Então a gente vê aqui as opções, tem a primeira aumenta, diminui. Na UBA, a questão não é de múltipla escolha, mas como é um curso, a gente está fazendo dessa forma que é mais fácil para correção, tudo nessa questão de aula online. O EAD é bem mais fácil para os professores, para os organizadores do curso, corrigirem assim, né, já que é automático, enfim. Na UBA não é assim, mas a gente tem mais ou menos aqui uma ideia de como seria. Então elimina a, elimina a B e fica com a C e com a D, certo? E ele prossegue aqui para as outras perguntas, bem no estilo da UBA mesmo, que é uma questão com 3, 4 tópicos, subdivisões da questão, né? E ele prossegue aqui. E no hemisfério norte, esta variação irá durar... uma pergunta aqui. E no hemisfério norte? A gente volta lá no gráfico. E aí a gente posiciona essa linha aqui mais ou menos no hemisfério norte. A gente aumenta a latitude até mais ou menos o oposto, ali 20 graus mais ou menos. Que é o bom, né? E a gente permanece lá no solstício de verão, no caso do hemisfério sul. Nesse caso vai ser o solstício de inverno. E ele quer saber o que acontece a partir desse período aqui. A partir do dia mais ou menos 21 de dezembro, como havia dito. Se a gente seguir a lógica, se de um lado a incidência de luz solar diurna, ela diminui, aqui ela vai aumentar, né? Então aí a gente acompanha ali 10.7 horas de incidência solar, de luz solar, e vai aumentando, certo? Aumentando até que chegue ali o solstício de verão do hemisfério norte. Então, a gente prossegue aqui com a resposta da nossa questão. A incidência de luz solar aumenta. Então, aqui a gente já teria uma ideia bem rápida da resposta, né? Mas a gente continua aí para ver as outras opções, as outras questões, enfim. Esta variação irá durar até que evento? Então, como a gente viu aqui, até o próximo solstício, né, rapaziada? Se ele estava aqui nesse solstício, esse aumento aqui, no caso do hemisfério norte, da incidência de luz solar diurna, ela vai durar até o próximo solstício, que vai ser o solstício de verão, e aí, se prosseguir, as horas vai diminuir, enfim. Então, mais uma resposta aqui, até o próximo solstício. E aí vem mais uma sequência de perguntas aqui. Em que região da Terra o Sol pode ser visto a pino ao longo do ano? Então, rapaziada, é um conceito bem básico assim e bem nítido, é que nas regiões polares o Sol nunca vai estar a pino. O que é estar a pino? A pino é uma definição de que um astro, nesse caso o Sol, esteja a zênite do observador. O que seria o zênite? Cada pessoa tem um zênite específico, já que essa denominação
exemplifica o ponto exatamente superior à cabeça dessa pessoa. Ou seja, se você está vendo esse vídeo sentado na cadeira, se você olhar exatamente acima, esse vai ser o seu zênite, entende? Então, o Sol nunca vai estar a zênite de alguém que está na região polar, né, do observador. Então, na região tropical, ela tem esse fenômeno, né, do Sol estar realmente a pino, é mais comum. Apesar de ser mais comum, não é sempre que acontece numa região específica, num lugar determinado, um lugar determinado. O Sol vai estar pina 2 vezes por ano, como já até adiantei aqui a próxima questão. Nesta região, quantas vezes em cada ponto da superfície da Terra, a partir do solstício considerado na figura acima, e até o próximo solstício de verão do hemisfério sul poderá ser visto a pino. Ele quer saber, então, nesse período de 1 ano, né, nesse período de 2 solstícios, que se a gente for pensar é 1 ano, ele quer saber quantas vezes o Sol aparece a pino do observador numa região específica. Então foi o que eu disse, vai aparecer 2 vezes. Vai ser um movimento tipo que do Sol subindo e descendo, entende? Claro, isso aí em muitas aspas, porque é para exemplificar o movimento aparente do Sol, né? O movimento aparente do astro. E por último, o Sol pode incidir a pino em algum dia do ano entre um dos trópicos e o polo do hemisfério correspondente. Ou seja, ele quer saber se incidiria aqui entre o trópico de Capricórnio e o polo aqui, né? Então foi o que eu havia dito, não, ele nunca vai estar a pino em nenhum desses períodos aí do globo, essa distância, né? Então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que compartilhem. Caso tenha ficado alguma dúvida, algo do tipo, pode deixar no comentário que eu vou estar respondendo o mais brevemente possível. E é isso aí, rapaziada, até o próximo vídeo e falou! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.